Bom, eu sou o Marco Túlio, então eu vou apresentar aqui um pouco da ideia de elipse. Eu vou apresentar, na verdade, dois vídeos. Eu vou falar sobre elipse e depois, logo em seguida, depois desse vídeo, eu vou falar um pouco de elipsoide. O vídeo em si, a gente vai falar um pouco de como surgiu a elipse, como ela foi surgida. Logo em seguida, a gente vai passar a equação geral dela, né? A equação geral da elipse. Depois vamos fazer dois exemplos da elipse, no caso, na horizontal e na vertical. Vamos fazer dois exemplos. Logo em seguida, vamos passar uma outra fórmula, que é da geral, em que a elipse ela não está na origem do plano cartesiano. E depois vamos finalizar o vídeo e depois produzir o próximo vídeo, que é de elipsoide. A parte de elipsoide a gente vai passar um pouco, relembrar a ideia de elipse e passar um exemplo de elipsoide. Porque elipsoide já é eu pegar uma elipse e rotacionar em um eixo, sendo no eixo X, no Y, no Z. Assim eu vou formar uma elipsoide, né? Uma elipse em 3 dimensões, poderia dizer. Então, eu vou explicar aqui a ideia de elipse. A elipse ela foi gerada através de um corte de um cone. Na verdade, esses são os estudos de cones, né? Que vem a elipse, depois a hipérbole e depois a parábola. Então, é tudo ligado à ideia de um plano que eu traço, o cone, da maneira do plano que ele corta um cone, intersecta, né, forma uma figura. Então, no caso, a elipse ela é formada com o quê? Eu vou traçar um plano cortando o cone de uma maneira que esse plano não passe paralelo ao cone, certo? Porque se ele passar, quer dizer, ele não passe paralelo à base, porque se ele passar paralelo à base, vai formar uma circunferência, certo? Então, no nosso caso aqui, é formar uma elipse. Então, eu vou inclinar, eu vou pegar um plano, cortar o cone de forma inclinada. E de uma maneira que eu não corte a base desse cone. Por exemplo, não passe esse plano aqui. Porque aí, no caso, já não vai formar mais uma elipse. Formaria no caso, formaria uma parábola, correto? Então, aqui a definição da ideia de elipse é o quê? Fixados dois pontos. Essa é a ideia de elipse. Eu fixar dois pontos. E o conjunto dos pontos P, tais que a distância do ponto até o primeiro foco, né, do ponto F1, depois a distância desse mesmo ponto até o foco F2 é igual a 2A, que é uma constante. Nada mais, nada menos que isso daqui. Eu vou explicar aqui, logo após aqui, eu vou dar um exemplo de como é surgida, como é feita uma elipse, certo? Então a ideia aqui, ó, nada mais, nada menos que isso aqui, a elipse, né? Desenho uma elipse aqui. Então aqui, ó, tem dois pontos, tem dois chamados de foco. E esses dois focos aqui, ó, vamos considerar aí conforme a definição. F1, coloquei aqui embaixo, F1 e F2. Se eu pegar qualquer ponto aqui, na extremidade aqui na elipse, se eu pegar qualquer ponto, se eu pegar esse ponto aqui, ó, desse ponto, a distância desse ponto até esse primeiro foco F1 aqui, mais a distância desse ponto até esse foco F2, é uma distância que é chamada de 2A. Se eu pegar aqui então a distância do ponto até o F1, mais a distância do ponto também até desse mesmo ponto, né, até o F2, é igual a 2A. Mesma coisa, se eu pegar outro ponto aqui, ó, posso pegar outro ponto. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, P1, vamos considerar o P1, a distância desse foco até o P1, mais a distância de P1 até o foco 2 é igual também a 2A. Então, repara que no caso P1, a distância de P1 até o foco 1, mais a distância de P2 até o foco 2, é igual a 2A também. Então, infinitos pontos que eu ligar aqui, ó, se eu ligar mais um ponto aqui, infinitos pontos que eu ligar, todos os pontos que eu ligar vai formar
elipse, correto? Então aqui, ó, o conjunto de pontos P que eu for ligando, esse conjunto forma, no caso, uma elipse, beleza? Então aqui está explicada a ideia de definição. Então eu vou passar um exemplo aqui, só para a gente pegar bem essa ideia do que, como é que é gerada uma elipse, beleza? Através ligando os pontos, né? Então eu vou explicar aqui agora na prática como é construída uma elipse. Então vários pontos, infinitos pontos, né? Eu consigo construir uma elipse, pegando aquela ideia da definição. Então, eu vou explicar aqui e a gente vai formar uma elipse aqui e através disso vocês vão entender o que é aquela definição na verdade. Então aqui, ó, essa ventosa aqui, eu peguei duas ventosas, então a gente pode fazer dela como se fosse o foco, F1 e o F2, certo? Que lá no vídeo está falando um ponto, mas aqui, mais para frente, eu vou explicar que a gente vai observar que isso daqui, ó, é chamado de foco, os focos da elipse. No caso, a elipse tem dois focos, então mais para frente a gente vai observar. Então aqui eu peguei essas duas ventosas com a corda, não sei se está dando para ver no vídeo, mas eu peguei um fio dental aqui para a gente construir a nossa elipse agora. Então agora eu vou construir ela. Então, beleza. Então, a gente construiu a elipse. Então, a ideia é essa daqui, ó. Se eu pegar um ponto, vamos pegar um ponto. Peguei esse ponto aqui, ó. Vamos chamar ele de P1. Então, esse ponto, eu peguei nesse ponto aqui. Então, vamos pegar essa corda para simular como se fossem as distâncias. Então, esse ponto, no caso, esse ponto P1, da distância desse ponto P1 até F2, que é o foco 1, mais a distância desse mesmo ponto até o foco 2 é uma distância, certo? Então a gente pode chamar ela de 2F, como mostra a definição. Deixa eu colocar aqui. Então pode se considerar uma distância. Vamos chamar ela aqui de 2A, certo? Então o mesmo ponto, se eu pegar qualquer outro ponto aqui da elipse, vamos pegar esse ponto aqui, ó, vamos chamar ele de P2. Aqui, ó, se eu pegar esse mesmo ponto, a distância do P2 até o F1 mais a distância do mesmo ponto P2 até F2 também vai ser 2A. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui na elipse, aqui, ó, se eu pegar esse ponto aqui, ó, P3, a distância de P3 até o foco F1 mais a distância de P3 até o foco F2 também vai dar uma distância. Agora você percebe que uma compensa a outra. Por exemplo, aqui a distância desse foco 1 até o foco P2 é maior e aqui em compensação é menor. Agora aqui, ó, aqui é menor, mas em compensação aqui é maior. Se eu pegar isso voltando lá em cima no ponto P1, de P1, a distância de P1 até o F1 vai ser essa distância. E essa daqui é maior. Agora se eu pegar aqui, ó, percebe? Vamos pegar outro ponto aqui, ó, P4. Você percebe que aqui agora aumenta e aqui diminui? Então, por isso que uma compensa a outra. Se aqui, no caso, tem uma distância menor e aqui maior, e eu peguei no ponto P4, aqui vai ter uma maior, né? E aqui vai ter uma menor. Então, uma compensa a outra. Então, a ideia é o quê? Se eu pegar aqui, ó, infinitos pontos, novamente, infinitos pontos, e for ligando, utilizando essa ideia da definição, desde que esse ponto que eu coloquei até o foco F1 mais esse mesmo ponto até o foco F2 tem a mesma distância, desde que siga essa definição, né? Assim a gente forma uma elipse. Então, se eu for ligando vários pontos aqui, ó, percebe? Vai formar uma elipse. Então, se eu for infinitos pontos que eu for ligando aqui, ó, vai formar uma elipse. Cada ponto que eu for pegando, percebe que vai formar uma elipse. Cada ponto que eu for pegando. E assim por diante. Então, a ideia é essa. Um ponto P2 mais, do ponto P1, quer dizer, até o foco 1, mais P1, até o mesmo ponto P1 mais o foco 2 é igual a 2A. Então, qualquer ponto que eu pegar, sempre vai dar um valor constante.
Beleza? Então agora a gente vai ver os elementos da elipse, pegando a ideia do foco, do vértice, e assim vai, beleza? Então aqui agora, vamos ver a ideia de que é foco, vértice, eixo maior, eixo menor da elipse, beleza? Então aqui os elementos. Então aqui tem elipse, então a primeira coisa é o quê? Que a gente tem que saber o que é o foco. O foco é como a gente viu, o ponto fixo é F1, né? E F2. E no caso na elipse, é que justamente ele está aqui e o F2 está aqui, certo? E tem aquela definição, que é bom a gente lembrar, ó. Aquela definição que é o quê? Que se eu pegar um ponto, a distância do ponto até F1 mais a distância desse mesmo ponto até F2 é igual a 2A, correto? Então, beleza. Então, o foco, então, é o F1 e o F2. Então, os vértices da elipse é o quê? É o vértice, o A1, o A2, o B2 e o B1, certo? Então, aqui agora a gente vai ver também o que é o eixo maior. O eixo maior é o quê? Da elipse. No caso aqui, nesse caso, é o A1 e o A2. Então, ele é igual ao que? O eixo maior é igual, é como se esse lado aqui, ó, de A1 até no vértice aqui do plano cartesiano, eu posso considerar que é A. E no caso, então, observando, né? Se esse daqui é A e esse daqui é A, juntando os dois, 2A. Então, o eixo maior é de A1 até A2. Então, pegando esse pedaço que é A, mais esse pedaço é 2A. Então, agora o eixo menor. O eixo menor é o quê? B1 a B2, que no caso é o quê? 2B. Então, isso aqui, ó, posso considerar que esse pedaço aqui é B. Se aqui é B, aqui também é B, então eu considero que o eixo menor é 2B, correto? Agora, a distância focal. A distância focal o quê? É a distância de um foco, do primeiro foco até o segundo foco. Se do foco aqui, do foco 1 até o centro, a origem do plano cartesiano é C, e depois também até a origem, até o próximo foco, o foco 2, então aqui no caso, C mais C, 2C. Agora aqui uma definição, outra definição, o que é excentricidade da elipse? É eu pegar a divisão entre o C sobre o A. Eu pegar essa medida, o C sobre o A. É divisão ou razão, né, de excentricidade. Então eu pegar o valor de C, né, sobre o A. E esse valor, essa excentricidade, ela tem que dar entre maior que 0, o E tem que dar maior que 0 e menor que 1. Então fica entre 0 e 1, a excentricidade. Agora a gente pode observar aqui, ó, que eu até apagar aqui para não ficar muito poluído o desenho. Se eu pegar aqui, a gente vê que tem uma relação que está agora aqui, para mim descobrir na onde que fica o foco da elipse. Então aqui, ó, se eu pegar um ponto bem em cima aqui no vértice B2, se eu ligar esse ponto aqui, ó, então, conforme aquela definição, né, vamos considerar que aqui é um ponto. Então, esse ponto até o foco, esse ponto até o foco 1, mais esse mesmo ponto até o foco 2, é igual 2A, certo? Se essa distância aqui é a mesma, certo? Aqui no caso tem um triângulo aqui, ó, triângulo retângulo. Então, eu posso considerar que isso daqui, ó, essa distância aqui é a mesma, certo? Então, eu posso essa distância aqui é a mesma, né? Então eu posso considerar que aqui é A. Então percebe, é que tem uma relação pitagórica, esse espaço aqui. A hipotenusa aqui no caso é A, né? Os catetos é C e B, como a gente tinha visto, né? Esse pedaço aqui é B, do vértice B2 até a origem é B. Da origem até o foco 1, ou foco 2, né? É C. E a hipotenusa é A, então a gente pode ter uma relação pitagórica aqui, né? Utilizando essa ideia eu consigo achar o foco. A distância, onde que o foco está, né, da elipse. Beleza. Então aqui agora a gente vai ver a equação reduzida da elipse. Beleza? Então aqui ó, a gente vai ver que tem dois exemplos, tem duas maneiras de a gente entender e interpretar aqui. Ó. Então essa daqui é a equação reduzida, né, da elipse.
E no caso a gente está vendo aqui agora, primeiramente, com centro na origem. Então o centro da elipse está com centro na origem, certo? O centro da elipse aqui está na origem do plano cartesiano. Então aqui, ó, o eixo maior dela, né, tá na horizontal. Nesse caso aqui, percebe, a elipse ela está deitada. Mais para frente aqui do vídeo, a gente vai ver que a elipse ela pode estar na vertical também. Aqui no caso ela está na horizontal, mas ela pode estar na vertical, certo? Então o eixo maior dela está deitada. Na fórmula a gente tem que ficar ligado aqui, ó. Quando, por exemplo, o eixo maior dela aqui está no eixo x, então ela vem debaixo do x. No caso o valor de A aqui, correto? Na próxima a gente vai perceber que o quê? Quando ela está na vertical, quando ela está em pé, a elipse, o eixo maior dela vai estar na vertical, né? Logo vai estar no eixo y. Então o A vem debaixo do y, certo? Tem que ficar ligado nesse ponto. Então essa é a equação reduzida. No caso aqui, ó, o foco, as coordenadas desse foco, né? A gente pode ver aqui, ó, que esse ponto aqui menos c, esse ponto aqui c, né? Ele é menos c, né? Porque o x está antes do zero, então é negativo, e zero, certo? E aqui no foco 2 é o c positivo, né? No x positivo c, e o zero é porque, no caso, o ponto, ele pega aqui no gráfico, a gente considera essas daqui as coordenadas, ó, y, x e y. X e y. Então, pegando as coordenadas, né? Foco, no foco 1 aqui, ó, F1, então é menos c e 0, certo? Porque está no eixo x. E aqui no foco 2, F2, né? É c na coordenada x, na coordenada y é 0, certo? Então, aqui agora, a gente vai fazer um exemplo para a gente pegar melhor essa ideia, certo? Então, a primeira coisa aqui também, primeiro a gente tem que perceber o que aqui no caso, na fórmula. Então, a gente percebe que isso daqui, ó, A e B, né? Ou então, como eu disse, se ela estiver em pé, pode ser A ou B. Mas aqui, o que a gente tem que pegar aqui, primeiramente? O A, ele não é o eixo maior, então o valor dele tem que ser o maior aqui, ó. Esse daqui, no caso, não é o A e o B, os denominadores aqui, dessa fração aqui. Então, esse daqui, o 25, a gente pode dizer que é o A. O A ao quadrado, né, é igual a 25. Logo, o A é igual a 5. Certo? Então, aqui eu já deixei a elipse pronta aqui. Então, o valor de A aqui, ó, é menos 5, né? E 5. Agora o B. O B aqui, ó, ele é esse daqui, certo? B ao quadrado é igual a 9. Então, o B é igual a raiz de 9, né? 3. Agora aqui, pessoal, percebe que aqui pode ser raiz de 25, quando está nesse caso aqui, né? O A é igual a raiz de 25, que é 5, então é mais ou menos 5, certo? Só que aqui eu estou considerando a medida, né? Então eu estou considerando o valor positivo, mesma coisa aqui. Então sempre quando tiver um valor A ao quadrado ou B ao quadrado, igual a alguma coisa, eu estou considerando sempre o valor positivo, certo? Então aqui agora a gente coloca o valor de B. O B no caso aqui é 3, né? E aqui é menos 3. Então agora aqui, ó, vamos ver na onde que fica o foco desse elipse, certo? Então o foco aqui agora a gente vai utilizar Pitágoras, como a gente viu, né? Se eu pegar um ponto, no caso, pegando um ponto aqui, ó, essa distância até o foco é a mesma que essa distância até o foco. Então eu pegando Pitágoras, que é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, para me achar o valor de C, né? C não é a distância do foco até a origem. Então a gente vai achar que agora a gente vai marcando ali no gráfico, certo? Então A ao quadrado, né, é 25, que é igual a o B ao quadrado é 9, mais C ao quadrado. 25, o C ele passa no primeiro membro, né, inverte sinal, 25 menos 9, 16. C é igual a, como eu considerando seu valor positivo, é igual a 4. Então aqui no foco, o foco F1, ele é 4 menos 4. E no foco F2 é o valor positivo, é 4, certo? Agora, para ficar mais completo aqui, a gente pode calcular também a excentricidade. Excentricidade é o quê?
é o valor de C, né, que é do foco, a distância do foco até a origem do gráfico, sobre A, certo? O C é 4, né, e o A é 5. Então, essa é a excentricidade. Então, agora, pessoal, eu vou explicar a próxima com, no caso, a elipse na vertical, né? Então, fechou. Bom, então agora vamos falar da segunda parte, quando a elipse está na vertical, certo? Então, aqui, ó, o eixo maior agora, vocês percebem, ele está na vertical no eixo Y, correto? Então, aqui na fórmula tem que ficar ligado nesse detalhe. Quando o eixo maior está na vertical, o valor de A aqui, ó, ele vem embaixo de onde que ele tá, de onde o A está no Y. No caso aqui, eu poderia explicar melhor, o A aqui agora, esse pedaço não é A e esse pedaço aqui não é A, formando 2A. O A aqui agora a gente poderia dizer que ele está no Y, com a elipse na origem, certo? Então aqui a gente tem que considerar aqui, ó, o valor de A agora embaixo do Y. E o B, como ele está no eixo X, né? Essa distância aqui, ó, ela fica embaixo do x ao quadrado, certo? Então a fórmula da equação reduzida é essa daqui, certo? Quando a elipse está na vertical, tem essa mudança aqui, desses valores aqui, dessas medidas de A e B, certo? Então o foco 1, primeiro foco aqui, ó, agora as coordenadas é o que? 0 e menos, o F1, né? É 0 e menos 6, e menos C, desculpa, né? 0 e menos C, e o F2 é 0 e C, correto? Os focos. Então agora eu vou fazer essa atividade aqui, mais um exemplo desse conteúdo aqui, certo? E depois a gente vai fazer no gráfico como a gente fez o primeiro. Então aqui, ó, esse exemplo aqui, a gente fazendo esse exemplo, então tem essa equação aqui. Então a gente agora, a primeira coisa que a gente vê, a gente percebe, aqui no caso não tem que ser igual a 1, então no caso não está igual a 1. Então o que a gente tem que fazer? Fazer com que essa igualdade fique igual a 1. O que a gente faz aqui? Divide tudo aqui por valor que está aqui, ó. No caso é 36, 36 sobre 36 é igual a 1. Então vamos dividir. A gente pode dividir isso aqui tudo sobre 36. Para não alterar a equação, né, a gente divide tudo por 36. Então agora, simplificando aqui, ó, a gente simplificando, vai ficar como? Simplificar aqui, ó, dividindo o numerador e o denominador por 9, né, vai ficar x ao quadrado sobre 4. Mais, simplificando aqui agora por 4, né, então vai ficar y ao quadrado sobre, agora no caso é 9, igual a 1. Então agora sim, correto? Agora percebe que no caso, a gente aqui agora percebe, isso aqui a gente não tem que observar se é A ou B, então percebe que agora o valor maior está debaixo do Y, por isso que a gente sabe que agora a elipse está em P. Então esse valor aqui, ó, ele é do eixo maior, o eixo maior não é A, então isso daqui é igual a A. Então A ao quadrado, né, é igual a 9. Novamente, vamos considerar positivo, porque medidas, né, então o A é igual a 3, certo? Agora o B aqui, ó, B ao quadrado é igual a 4. B é igual a 2. Certo? Então aqui a gente já pode colocar aqui no gráfico. Na elipse que a gente está fazendo aqui no gráfico. O valor de A aqui agora, ele é o quê? 3 positivo, né? 3 negativo. O B aqui, ó, é 2 negativo, né? E 2 positivo. Então agora aqui, o que a gente vai achar? A gente vai, aplicando Pitágoras, né, a gente vai achar a distância do foco à origem, né, correto? Então a gente aqui, aplicando Pitágoras, a gente vai achar o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O valor de A ao quadrado não é 9, então 9 é igual a B, o valor de B ao quadrado é 4, né? É igual a mais, né? Mais C ao quadrado. 9 menos 4, né? O 4, operação inversa, ele passa subtraindo. Então, 9 menos 4, 5. C é igual a raiz de 5. Então, o que a gente faz aqui agora? Então, o foco, então, vai estar aproximadamente, aqui no caso, vai ser 2 e algumas
2 ponto alguma coisa, então raiz de 5 aqui, e aqui também menos raiz de 5. Certo? Então agora a gente fez esse exercício, tem mais um, a gente pode colocar a excentricidade também. A excentricidade é o quê? Estava até esquecido. Que é a razão sobre C, né? A razão de C, que é a raiz de 5, sobre A. O A é 3, né? Então a excentricidade aqui fica sendo raiz de 5, raiz quadrada de 5 sobre 3. Então agora eu vou explicar mais uma maneira de quando, a forma, né, de quando a elipse, eu vou explicar a equação reduzida de quando a elipse não está na origem, quando ela está fora da origem. Então, como eu falei, então agora a gente vai pegar o quê? Quando a elipse não está centrada, quando ela não está com o centro na origem do plano cartesiano. Quando, no caso, o centro dela é uma coordenada x e y. Aí o centro da origem está localizado aqui. Na hora de fazer exercícios, a ideia da fórmula segue a mesma. A gente só vai pegar o valor do centro da origem, né? O valor de x0 e y0, que vai estar na fórmula, certo? Vai estar na questão, no caso, e aqui a mesma coisa. Agora, é importante, aquela ideia vai seguir sempre, beleza, pessoal? Quando a elipse ela está deitada, o eixo maior dela, no caso o valor de A, né, o eixo maior dela, está na horizontal, o A está debaixo do X, do eixo X, paralelo ao eixo X. Então o A fica aqui debaixo do eixo, do eixo X, do X aqui. No caso, quando a elipse está na vertical, a gente, no caso, o eixo maior vai estar paralelo ao eixo Y. Então, o A agora ele não vai estar mais aqui. Ele vai estar debaixo aqui do eixo Y. Então, essa ideia tem que seguir para fazer os exercícios. Então, eu espero que tenha ficado bem claro. E é isso que eu tenho aqui a passar para vocês a respeito da ideia de elipse.